Vocês estão felizes? Amém? Eu estou com muita expectativa para o que Jesus vai fazer aqui hoje. E expectativa é uma das chaves que eu quero compartilhar nessa mensagem. Eu quero te convidar em nome de Jesus a não se distrair. Eu quero te convidar também a fluir nessa mensagem. Quando Deus falar algo contigo, reaja a isso. Amém? A gente está começando uma nova série. E essa nova série se chama All In. E esse é uma jogada de pôquer. Talvez você está até agora curioso, querendo saber aonde a gente vai, ou que tipo de heresia a gente vai usar para misturar um tema tão paradoxal com o Evangelho. Mas tem algo que me chama a atenção no all-in, e é esse estilo de vida que eu quero te convidar a viver. All-in é uma jogada no pôquer, quando você deposita todas as suas fichas na mesa. O all-in é quando o cara acredita tanto nas cartas que ele carrega, que ele fala, quer saber, eu vou apostar tudo que eu tenho nisso. Você está comigo, gente? Fica ligado então, não se distrai, ninguém conversa, ninguém andando, por favor. Essa palavra vai liberar destinos aqui hoje. O all-in é quando o cara olha para aquilo que ele carrega e ele fala, cara, quer saber, eu acredito tanto no que eu carrego, que eu vou apostar todas as minhas fichas. Você sabe qual é a primeira chave do all-in que eu quero compartilhar com você para esse nosso estilo de vida? É quando a gente entende que caminhar com Deus é caminhar sem reservas. Caminhar com Deus é caminhar sem guardar, porque não tem expectativa no que vai acontecer amanhã. Caminhar com Deus é como o povo no meio do deserto. O povo por um momento começou a querer guardar o maná. Deus enviava todos os dias o suprimento. O povo começou a querer guardar. Sabe o que acontecia? Apodrecia. Porque é um princípio básico na relação com Deus, se chama dependência. Deus estava ensinando para o povo, não guarda o que eu te dei hoje, porque quando você guarda o que eu te dou hoje, você está dizendo para mim que você tem medo de eu não te dar amanhã. O que Deus está dizendo é o seguinte, ei, o que eu te dou hoje é suficiente para o hoje e o amanhã, fica tranquilo, o mesmo Deus que faz hoje vai fazer amanhã também. Você está comigo? Uma vida sem reservas fala a respeito da gente entender a finitude da nossa existência. Eu sou apaixonado em falar sobre o futuro. Por quê, pastor? Porque uma das maiores crises da minha geração é a ansiedade. A ansiedade nada mais é do que a nossa deficiência em lidar com o futuro. A gente quer enxergar o futuro com a nossa mentalidade de hoje, sempre dá choque. O futuro nada mais é do que Deus te mostrando quem você vai se tornar daqui a algum tempo. Só que quando você recebe essa visão do céu, você ainda não está preparado para aquilo. Sabe o que é a ansiedade? A gente querer viver um tempo que a gente não está preparado para viver. Por isso que a gente vive em crise, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, pensamentos de morte. É por isso que tem tanta gente perdida, mesmo caminhando dentro da igreja. Por quê? Porque se você não souber lidar com o teu futuro, você vai estar sempre em crise com o teu chamado. Você está comigo? O que é um estilo de vida all-in? É quando você olha para tudo que Deus te deu e fala, quer saber, Deus, eu não vou guardar nada para amanhã, eu vou queimar como se fosse a última vez. Eu recebi uma mensagem de um jovem, um liderado meu lá no Brasil, um pouco antes de eu pregar. Eu estava num hotel, acho que era uma cidade em São Paulo, e chegou a mensagem dele. Essa mensagem mudou a minha vida. Ele falou, pastor, quando você pregar essa noite, pregue como se Jesus fosse voltar no meio da mensagem. Eu falei, uau, isso ressignificou todas as minhas pregações a partir dali. Você sabe por quê? Porque de fato Jesus pode voltar no meio da minha mensagem. E o temor que foi gerado em mim é que tipo de adoração eu vou estar entregando para Ele se Ele voltasse durante ela. Será que eu vou ter que ter dedos e falar, Jesus, desculpa, hoje eu estava um pouco cansado, você chegou do nada, eu não sabia. Jesus, desculpa, hoje eu preparei qualquer coisa porque eu não sabia que se o culto ia lotar ou não. Não, eu quero que independente do lugar, da hora, quando Jesus voltar, Ele encontre em mim um coração queimando sem reservas. É por isso que uma das coisas que me deixa mais angustiado é quando a presença de Deus invade o lugar e tem pessoas apáticas. Pastor, mas e quem não teve experiência? Quem não teve experiência, tudo bem. O problema é quem já teve lá e se contenta com algo abaixo disso. Cara, uma vida sem reservas. Literalmente viver como se não houvesse amanhã. Literalmente entregar em cada culto, a toda oração, como se fosse a última vez. Um dia você acerta. Se lançar, fluir. Entender que tudo aquilo que Deus tem para hoje, entenda, não tem um botão para apertar o replay. Essa noite não acontece de novo. Esse culto não volta mais. Então experimente tudo aquilo que Deus colocou à mesa hoje. Ei, a mesa está preparada, você tem acesso a ela. Toma o teu lugar, caminha à altura da tua identidade. Nós somos filhos de Deus, justificados por Ele. Não tem nada que pode te impedir de experimentar o que Deus te prometeu. Entenda isso. Jesus vai voltar, mas Ele não vai ser crucificado de novo. Presta atenção nisso. Você sabe o que isso significa?
Significa que se eu não usufruir dos frutos do sacrifício de Jesus, quem está perdendo sou eu, porque o sacrifício já foi feito. Não adianta a gente olhar e falar assim, cara, eu quero viver pela metade. Ei, se você vai viver pela metade, o que Deus prometeu ou não, só vai mudar a tua história. Deus continua sendo Deus e o sacrifício de Jesus não volta atrás. Uma das coisas que mais me consome, e eu estava conversando isso com um amigo esses dias, é a ideia, isso é só uma analogia, ok? É a ideia de chegar no céu e um anjo me levar até uma sala e falar assim, tá vendo essa sala aqui? E eu entrar lá e falar assim, uau, quantas curas, quantos milagres, quantas pessoas se rendendo a Jesus, uau, quanto avivamento, quanto poder. E o anjo falar, então, isso aqui é o que estava reservado para você, você não acessou. Essa era a dispensa que tinha o teu nome na porta, você nunca abriu ela. Isso é uma vida com reservas. É acreditar que em algum momento eu posso usar as fichas. Não, use todas elas. Você sabe por quê? Porque existe um princípio no Evangelho: aquele que dá a semente ao que semeia. O medo de lançar as fichas que a gente tem faz com que a gente não receba novas. Tem uma outra passagem que fala sobre os talentos. Cara, Deus está aqui. Alguém consegue sentir isso? Tem uma passagem que fala sobre os talentos e diz que o Senhor saiu distribuindo talentos diferentes para cada um, e quando ele volta, um fez prosperar e teve um deles que enterrou o que tinha por medo de perder. Sabe o que acontece? Até o que recebeu, perdeu. O que Deus está dizendo é o seguinte: não retenha, porque eu sou aquele que dá para quem semeia, e eu vou te dar ainda mais. As fichas que eu te dei, entenda isso, as fichas que Deus te dá são dons, talentos, habilidades que você tem que são sobrenaturais. Irmão, vamos ser sinceros, quando você começa a fluir em Deus, uma das coisas mais burras que a gente pode fazer é acreditar que somos nós quem estamos fazendo. Eu lembro das minhas primeiras pregações, eu lembro dos meus primeiros cultos, eu lembro do meu primeiro começo, e quando eu começo a viver milagres, eu não posso chegar e falar: ei Deus, pode deixar, agora eu já aprendi como é que faz, daqui em diante eu vou sozinho. Não. Cada habilidade que você tem, cada característica que você tem, cada dom que você tem, cada talento que você tem, Deus depositou em você, e Ele espera de você que você viva sem reservas. Você tem facilidade em falar outras línguas? Ok? O que você está esperando para ser um brasileiro que carrega a chama do Espírito de Deus e incendiar nações? Você tem facilidade para fazer dinheiro? O que você está esperando para ser um dos maiores investidores de missões na terra? Ser um dos maiores abençoadores de homeless aqui da América? E aí, o que você está esperando? Qual é o dom que Deus te deu? Existe uma zona de graça depositada sobre você. Essa zona de graça faz com que tudo aquilo que você toca nesse aspecto flua diferente do que flui com outros. É por isso que é maior burrice a gente tentar ser como o outro é. A gente está descartando o nosso design para tentar entrar numa forma que não foi feita para a gente. Deus está falando: ei, eu te dei facilidade para fazer dinheiro, então seja o melhor empresário que você puder e mantenha a minha igreja. Eu te dei facilidade para pregar, então seja consumido pela minha palavra. Eu te dei facilidade para ajudar pessoas, então entenda, você recebeu um ministério de ajuda, vai ter sempre alguém precisando, e eu vou te mostrar exatamente quem é. Você está comigo? All in. Deus tem falado muito isso comigo. Sabe, uma chave virou na minha vida alguns anos atrás, quando eu perdi um primo meu. Foi o meu primeiro discípulo. Eu me converti e eu comecei a caminhar com Deus, e Ele começou a desejar viver o que eu estava vivendo. E eu lembro que ele foi à frente, aceitou Jesus, ele foi meu padrinho de casamento, e estava tudo certo, até que do nada, cara, ele ganhou um presente, ele ganhou um carro, e ele se deslumbrou com aquilo aí, ele já não tinha mais tanto compromisso, ele só queria saber de viajar, de dar rolezinho, de ir pra noitada. E aí um belo dia eu recebo uma ligação que mudou a minha vida. Eu estou trabalhando no escritório, o telefone toca, e a notícia era o seguinte: o teu primo acabou de morrer num acidente de carro. O carro dele estava em alta velocidade, bateu contra um ônibus e incendiou todo. Aquela ligação mudou a minha história, aquela ligação ativou em mim um senso de urgência. Eu não vou perder mais ninguém, brother, enquanto eu não for consumido pelo aquilo que Deus me chamou para fazer. É por isso que eu amo falar para jovens. Você sabe por quê? Porque você é como um livro com páginas em branco, e Deus está dizendo: ei, só me dá o controle, deixa eu escrever a tua história. O livro quem te deu fui eu, olha que loucura. Deus está falando: ei, quem te deu o livro fui eu, mas eu sou tão gentil que eu quero te pedir permissão. Você me permite escrever o que eu tenho preparado para você? O estilo de vida sem reservas é isso, é a gente dizer: Deus, está aqui, ó, tudo que eu tenho está aqui, eu coloco a mesa, eu vou me gastar, eu vou me deixar ser gasto, eu vou me consumir pela tua palavra, eu vou fazer tudo que você espera de mim.
Agora deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te dar um alerta. Eu não posso te incendiar a viver um estilo de vida como esse sem te explicar algo que vai acontecer automaticamente. Todas as vezes que você assume um estilo de vida assim, todo mundo que é medíocre vai se incomodar com o que você está vivendo. Você sabe por quê? Porque a tua paixão revela a falta de paixão de quem está perto. A tua entrega vai começar a revelar a falta de entrega de quem está perto. O teu amor por Jesus vai começar a revelar a falta de amor por quem está perto. Entenda, não é algo que você fez, você não se levanta como um acusador, mas é tão natural, porque existe um princípio. Esse princípio é, se você quiser pega essa chave, quando uma verdade se estabelece, tudo que é falso se autodenuncia. Quando aquilo que é verdadeiro se estabelece num lugar, tudo que é falso, você não precisa nem falar, é natural, você olha e fala, ih mano, não é. É por isso que quando Jesus começa a pregar, as pessoas entram em crise porque falam, ei, peraí, esse cara está falando as mesmas coisas que os mestres da lei falam, mas quando ele fala é diferente, eu tenho prazer em ouvir. Quando ele fala é diferente, coisas sobrenaturais acontecem. Você sabe por quê? Porque a verdade de Deus se estabeleceu, tudo que era falso se autodenunciou. Você já parou para pensar por que Jesus foi perseguido? Alguém que curava enfermos, ressuscitava mortos, alguém que liberava a palavra. Eu vou te explicar por quê. É porque quando Jesus se manifesta, as evidências do poder sobrenatural que ele carregava revelavam a falta de poder de quem o combatia. Quando Jesus se levanta, as evidências do evangelho que ele compartilhava iam de encontro à falta de evidências de quem falava em nome de Deus. Jesus, ele tem compaixão. Ninguém via compaixão na religião. Jesus tocava em mortos e eles voltavam a viver. A religião nem podia tocar, porque a cultura judaica acreditava que se tocasse no morto, você seria contaminado. Jesus, ele mudou completamente a forma como as pessoas enxergavam Deus, porque ele virou uma chave. Jesus, ele estabeleceu um novo tempo, uma nova aliança, uma nova estação sobre toda a criação. É por isso que toda a história da humanidade, você acreditando em Deus ou não, passou a ser dividida entre antes dele e depois dele. Até o calendário foi afetado pela chegada do Filho de Deus. Você sabe por quê? Porque até então, o Deus que se conhecia, o Deus dos mestres da lei, era um Deus julgador, era um Deus de juízo, e ele realmente era um Deus poderoso, ele realmente é. Mas Jesus revelou uma faceta do caráter de Deus que ninguém estava esperando. Jesus revelou um Deus bondoso, que sabe do teu pecado, mas não te descarta por isso. Sabe das tuas falhas, mas não te descarta por isso. Jesus revela um evangelho que se aperfeiçoa na tua fraqueza. Diga ao fraco, eu sou forte. Jesus, ele manifesta, ele revela um tipo de Deus que ninguém conhecia. A religião entra em choque, a religião entra em conflito, o Estado começa a ser afetado. Você sabe por quê? Porque toda vez que uma verdade se estabelece, o que é falso se autodenuncia. Você está comigo? Abaixa só um pouquinho, por favor, o som. Agora, pastor, o que é uma vida medíocre? Gente, eu tenho um pouco de palavra para compartilhar aqui hoje. Eu preciso de mais 20 e poucos minutos pelo menos. Vocês estão comigo? Amém? Vocês me dão esse tempo? Então não me deixe sozinho não, vamos juntos. Você sabe o que é uma vida medíocre? Eu fiquei pensando, eu vou usar outra palavra para falar isso porque ela é tão pesada. Eu falei, deixa eu procurar o significado de medíocre para ver se eu preciso medir as palavras. Olha o significado de medíocre: sem expressão ou originalidade, mediano, pobre, banal. E talvez a pergunta de alguns para mim agora seja, ei pastor, o que é medíocre? É medíocre não conhecer a palavra? Não, não é medíocre. Medíocre é que você se contentar com isso. Pastor, é medíocre não viver milagres? Não, isso não é medíocre, pelo amor de Deus. Medíocre é você se contentar com isso. Pastor, é medíocre eu estar sempre no meio do mover de Deus, vendo pessoas sendo incendiadas e eu ficar sempre alheio? Não, pelo amor de Deus, entenda, isso não é medíocre. Medíocre é você se contentar com isso. Porque a mediocridade não está no estado, mas no contentamento com o que você está se tornando. Estar doente não é medíocre. Aceitar a doença é. Porque o Evangelho diz que pelas pisaduras de Jesus nós já fomos sarados. Então a mediocridade não está no teu estado atual, mas na tua aceitação em relação a Ele. Estar em pecado, se você acabou de ter o primeiro contato com Deus, pastor, eu estou fumando, eu estou bebendo, eu estou transando com a minha namorada, eu não quero nem ir para a igreja. Ei, não, presta atenção, isso não é medíocre, cara. Medíocre é o cara que está mergulhado em Deus há meses e continua fazendo isso, se contentou com isso.
all in, um estilo de vida sem reservas. E quando esse estilo de vida começa a ser manifestado no meio da nossa geração, aquilo que é medíocre se autodenuncia, fica feio para quem faz. Você já ouviu essa expressão? No Rio a gente usa muito. Quando alguém está fazendo algo contra você, entre os nossos amigos a gente sempre falava isso lá: mano, fica tranquilo, fica feio para quem faz. A Bíblia diz que Jesus acaba de ressuscitar Lázaro. Está na minha e na sua Bíblia. Jesus acaba de ressuscitar Lázaro. E a palavra de Deus diz que os religiosos começam a tramar a morte de Jesus. Mano, que loucura. Jesus acaba de ressuscitar um homem. Era o momento certo deles se renderem e reconhecerem que ele de fato era quem dizia ser. Não. Aumenta ainda mais a perseguição. Por quê? Porque tem gente que nunca vai aceitar aquilo que você carrega. Mas entenda, a gente não se move por aprovação, a gente se move por um desígnio de Deus. Eu não estou preocupado com o que estão achando, eu estou preocupado em fazer o que Deus me chamou para fazer. Sabe, eu quero compartilhar 3 chaves com você que eu creio que pode despertar algumas pessoas aqui. E a primeira delas é isso: não se contente com qualquer coisa abaixo do que Deus te chamou para ser. Isso é ser medíocre. Tem um provérbio oriental, eu acho maravilhoso e me assusta porque eu acho que ele retrata perfeitamente a nossa geração. Esse provérbio diz assim: homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Sabe o que me deixa maluco quando eu estou vendo os jovens que não estão nem aí com aquilo que Deus depositou sobre eles? Porque eu posso ver um jovem que tá bem resolvido em ser mediano na fé. Um jovem que está bem resolvido em ser mediano com Deus. Quando eu olho para esse cara, eu tenho convicção: mano, esse cara deve ter tido uma vida muito fácil. Porque o pai dele deve ter sido um homem forte que se deu de todas as formas para gerar para esse cara um tempo fácil. Qual foi o problema? Ele teve tudo que o pai não teve, mas não se tornou quem o pai foi. Qual o recado que a nossa geração recebe quando a gente se tornar pai? Não se preocupe em dar para os seus filhos o que você não teve. Se preocupe em dar para os seus filhos princípios que você não viveu quando estava na idade dele. Porque a minha filha tem a alegria hoje de poder dizer: o meu pai é pastor, eu sou o primeiro pastor da minha casa. Agora, quando o esposo dela for pastor, se for o caso, ela já vai poder falar assim: a gente é a segunda geração de evangélicos e de pastores, daqui a 3, 4 gerações vai ser uma realidade diferente. Mas quando isso começou? Quando há 13 anos atrás eu disse sim numa igreja pequenininha lá no interior, e ali começou a minha história com Deus. Entenda, o que você faz hoje define o que os seus filhos vão viver amanhã. A gente está construindo uma história que não diz só a respeito a 2019, não diz respeito só a Orlando. E entenda, é muito maior do que aquilo que você imagina, porque o evangelho não termina em você, começa em você. Quando a minha casa foi salva, não tinha a ver com a casa do André, não. Tinha a ver com a geração que seria tocada pelos frutos da conversão da casa do André. Você imagina se a gente fechasse as portas e falasse: ei, a partir de agora a gente só ouve música gospel, a gente só vai ouvir pregação, a gente vai se fechar no nosso mundo até Jesus voltar. Sabe o que aconteceria? Eu estaria dizendo para Deus: ei Deus, você alcançou minha casa, isso para mim é suficiente. Eu não quero me contaminar. Cara, não termine em você, comece em você. Você foi salvo? Você vai salvar muitas pessoas através da palavra. Você foi curado, você vai curar muitas pessoas através do sangue de Jesus. Você foi liberto, você vai ser canal de libertação para muitas pessoas. Por quê? Porque aquele que começou a obra é fiel para completá-la, é fiel para cumprir. Você pode aplaudir mais forte se for para Ele. Homens fortes gerando tempos fáceis. E aí o que acontece? A geração do mimimi. Mano, vamos ser sinceros, a gente sem perceber se tornou a geração do mínimo esforço. E eu estou falando isso, e Orlando tem uma diferença muito grande do que a gente via no Brasil, ok? Deixa eu dar um mérito aqui para vocês. Vocês são trabalhadores demais, vocês são intensos em construir uma história. Vocês vieram aqui para mudar a história de vocês, e eu acho isso maravilhoso. Mas em alguns lugares, isso aqui não acontece, ok? Mas em alguns lugares, o que a gente está vendo é a geração do mínimo esforço. A gente se acostumou a ter muito sem fazer nada. E evangelho não é ausência de esforço, irmão. Se alguém te ensinou isso, desculpa desconstruir isso para você. Evangelho é ausência de mérito, não de esforço. Eu não merecia, mas com esforço eu recebi.
Eu não merecia, mas com esforço, Deus derramou. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem noção de quantas vezes eu já chorei? Deus me dá uma palavra, eu só quero uma palavra, eu preciso ministrar algo que seja genuíno. Pai, me dá uma palavra. Quantas vezes eu fiquei sendo consumido e terminou o culto, eu ficava mal e falava com o Kezinho, amor, nada fluiu hoje, eu acho que eu não fui chamado para isso. Por quê? Porque o meu esforço é em responder a um chamado que Deus deu para mim. Agora, quando flui, a glória de Deus. Eu falei esses dias com os jovens, perguntando sobre oração aos enfermos. Eu já orei aqui umas 3 ou 4 vezes por enfermos. Eu senti Deus me impelindo a isso. E eu creio que esse tempo na América vai ser de ativação para um novo nível de fluir com cura, sinais e maravilhas. Você está comigo, amém? E ele falou, pastor, como é que você enxerga isso? Eu falei, mano, é simples. Como é que a igreja vê? Se alguém é curado, glória a Deus. Se não foi, o pastor estava em pecado. Esse cara não orou bastante. A gente tem uma forma de enxergar as coisas como se fosse por meritocracia. Se deu certo, ele é bom. Se não deu, não é bom. Entenda isso. Não tem a ver com mérito. Evangelho não é ausência de esforço. É ausência de mérito. A gente não merecia, mas ele desejou fazer. A gente não merecia, mas ele desejou fazer. Ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o reconheceram. E por isso, todos nós passamos a ter acesso e sermos chamados filhos de Deus. A gente entrou aos 45 do segundo tempo, irmão. Entenda isso. Sabe, a redenção nada mais foi do que o all-in de Deus sobre o pecado. É quando Deus chega para o pecado e fala, ok, você venceu sobre a criação. Ok? Você convenceu a criação. E a minha palavra diz que o salário do pecado é a morte. Você tem direito de consumi-la. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar todas as minhas fichas na mesa. E eu vou dar tudo que eu tenho para ter a criação de volta. Eu vou dar tudo que eu tenho para ter a minha criação de volta. Cara, em nome de Jesus, presta atenção nisso. Antes do sacrifício de Jesus, Jesus era o Filho unigênito de Deus. Você sabe o que significa filho unigênito? Significa um único filho gerado de Deus. Cara, quando Deus entregou Jesus, Ele não entregou porque Ele tinha outras peças de reposição. Ele não falou, eu vou enviar agora o Messias, mas qualquer coisa lá na frente eu tenho esse daqui, eu tenho esse aqui, eu tenho esse aqui. Não, Deus falou assim, ei, eu vou dar a única coisa que eu tenho. Eu vou dar tudo que eu tenho, meu único filho, para ter toda a criação de volta. Você sabe o que João 3,16 está dizendo para a gente? Na linguagem traduzida de hoje, está lá em Acrescentares de André. João 3,16 diz, porque Deus amou você de tal maneira que Ele aceitou a possibilidade de ficar sem Jesus por algum tempo, mas Ele não aceitou a possibilidade de ficar sem você para sempre. Isso é João 3,16. É o all-in de Deus. É quando Deus chega para o inferno, para o pecado, para a morte, para aquilo que aprisionou a criação e falou assim, ei, eu sei quais são as cartas que você tem na mão, eu sei quais são as fichas que você tem para jogar, mas quer saber? Eu vou colocar tudo na mesa, sem reservas, está aqui a única coisa que eu tenho, o meu filho. Isaías 9,6 falava exatamente sobre essa jogada de Deus. Entenda o sentido figurado aqui em nome de Jesus. Isaías 9,6 falava exatamente isso. Vai chegar um tempo em que Deus vai colocar todas as fichas na mesa. E aí vai ser revelado para nós aquele que nós vamos chamar de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Sabe, Jesus era o unigênito do Pai, ou seja, Ele deu tudo que Ele tinha. Mas a boa notícia é que a palavra de Deus diz que depois da redenção, Ele se torna o primogênito. Alguma coisa mudou. Você está comigo? Aquele que era único, agora se torna primeiro. Você sabe o que mudou? Antes da cruz, só tinha ele como filho. Depois da cruz, ele é o primeiro de muitos. Porque todo aquele que agora nele crê, também tem acesso e o direito de ser chamado filho de Deus. O unigênito do Pai se torna o primogênito na criação. Cara, isso é muito forte. Isso é muito forte. Jesus se moveu sem reservas para ter você de volta, cara. A minha pergunta nessa noite para você é, qual o sentido da gente oferecer menos do que isso para Ele? Jesus dá tudo que tem para ter você de volta. Agora a gente fica fazendo charme para saber se a gente vai se lançar no chamado ou não. Ah, Deus, eu não sei, eu estou jovem. Ei, cara, pelo amor de Deus, deixa de ser medíocre. Não era nem para você estar de pé.
2 anos atrás, Deus me pegou no meio de hospital, meu coração estava parando. Você consegue imaginar eu chegando para Deus agora e falando assim: ei Deus, quer saber? Eu vou dar um tempo no meu chamado. Cara, é porque a gente está debaixo de uma nova aliança, debaixo da graça, porque se fosse antes, eu creio que o fulgor de Deus ia me consumir. Virou história, virou estatística. A graça de Deus consegue olhar para um cara que acabou de sair do hospital, que acabou de ser curado de um câncer, um cara que acabou de ser liberto, teve livramento de morte, saiu de um acidente de carro, não sei qual é a crise que Deus te tirou em algum momento da tua história, e eu não sei nem se você tem ciência dela, porque tem livramentos que a gente nem sabe que aconteceram. Talvez nesse exato momento existe um livramento de Deus sobre você, que você nem tem a ciência, e você está aí sentado e Deus está falando: ei, eu te livrei mais uma vez. Aí sabe o que a gente faz? Deus quer saber? Me dá um tempo, eu vou pensar se eu quero realmente viver o chamado ou não. Sabe uma das coisas que mais me deixa revoltado durante um culto? A primeira é ter que convencer um cara maduro na fé que ele precisa ofertar e dizimar. Isso me deixa chateado, porque a gente se coloca num papel que não precisaria. Quem é maduro na fé não se move por entendimento da palavra daquele dia, se move por entendimento de um princípio eterno. A palavra hoje foi boa, eu vou ofertar. Não, cara, deixa de ser medíocre. Não tem a ver com a palavra de um dia, tem a ver com um princípio que dura para sempre. A lei da semeadura é um princípio eterno, não vai mudar. Sabe qual é a segunda coisa que me deixa revoltado? É durante uma ministração de ceia, ter que convidar quem é maduro na fé a lembrar daquilo que Deus fez. Às vezes a gente está tão frio, a gente está tão desligado que a gente está assim: amém, pastor, que horas que vai chegar o momento do pãozinho, do suco? Ei, presta atenção, cara. Quando Jesus faz a última ceia, Ele está dizendo: todas as vezes que fizerem isso, façam em memória de mim. Você tem noção que os momentos finais de Jesus, a Bíblia diz que Ele estava tão tenso, que aconteceu um fenômeno. Isso é cientificamente comprovado. É só em momentos onde o teu corpo está no nível máximo de estresse. A Bíblia diz que Jesus transpirava sangue. Jesus transpirou sangue. E aí talvez alguns pensem até hoje, eu creio que isso vai mudar na mente de alguns aqui, presta atenção. Talvez alguns pensem que Jesus estava tenso por causa da cruz, por causa da dor da cruz, por causa da dor dos pregos, dos cravos, por causa da humilhação dos soldados. Presta atenção, cara, em nome de Jesus. A Bíblia diz que os discípulos, os apóstolos, depois de Jesus, muitos foram crucificados. André foi crucificado numa cruz em formato de X, alguns de cabeça para baixo, alguns foram decapitados. Você acredita de verdade que Jesus teve medo da morte por causa da dor? Você sabe por que Jesus estava cercado de temor, de medo, angústia mortal, como diz a palavra? Porque Jesus sabia o que estava naquele cálice. Jesus, Ele é a palavra de Deus diz que no princípio Ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dEle, sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus sabia o que aquele cálice carregava, a condenação de toda a criação, todo pecado, todo jugo, toda enfermidade, todo laço de morte, tudo aquilo que o diabo tinha sobre nós como condenação justa, estava naquele cálice. Jesus sabia que quando Ele tomasse daquele cálice, pela primeira vez aconteceria um fenômeno. Pela primeira vez, Ele seria afastado do Pai. Cara, presta atenção, mano, isso é muito forte. A Bíblia diz lá em Gênesis que a terra sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E olha só que louco, presta atenção nisso. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E isso foi antes de Deus dar ordem para que fossem criados os luminares da terra. A luz que ilumina o mundo no princípio não é a luz do sol, da luz das estrelas que só é criado 2 dias depois, não. A luz que se revela no princípio da criação fala a respeito de Jesus, o Filho de Deus. Deus está chamando Jesus e falando: ei filho, o Espírito já está sobre a face das águas, agora só falta você. Haja luz, se revele a luz de Deus sobre toda a criação. Haja luz, se manifeste a luz de Deus sobre toda a criação. E pum, houve luz. Aí lá na frente, quando Ele vai criar o homem, Ele fala: façamos então o homem, a nossa imagem e semelhança. Você está comigo? Existe uma conferência, o Pai, o Filho e o Espírito Santo trazendo luz à criação. Pastor, onde é que você quer chegar? Você vai entender. No princípio, Ele estava com o Pai. Aí a gente vai ler em João: no princípio Ele era o verbo, estava com Deus, era Deus, todas as coisas foram feitas por meio dEle, sem Ele nada do que foi feito se fez. Então entenda, a palavra de Deus diz que desde o princípio, antes de todas as coisas, desde a eternidade passada, Ele era Deus, estava com Deus.
Só que ele está agora diante de uma cruz, está chegando o momento dele ser crucificado, e quando ele recebeu o pecado da criação, ele não pode mais habitar na presença de Deus. Por quê? Porque aquele que não cometeu pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus está assim: Pai, quando eu tomar desse cálice, a gente sabe o que vai acontecer. Pela primeira vez eu vou me separar de você. A gente é um, eu não sei o que é ficar longe. Eu não sei o que é não estar junto de você. Cara, é por isso que Jesus chega ao ponto de na cruz falar: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não chama nem de pai, chama de Deus. Você sabe por que ele estava desamparado? Porque o pecado veio sobre ele, e ali ele estava condenado no teu lugar. Jesus se fez pecado para que fôssemos feitos justiça. Jesus se fez doente para que fôssemos feitos saudáveis. Jesus se fez cativo para que fôssemos feitos livres. Jesus recebeu o que eu merecia, o que você merecia, para que nós recebêssemos aquilo que ele merecia. É por isso que a promessa do Novo Testamento, a promessa da nova aliança, diz respeito à herança. Aquilo que o Pai queria dar para o unigênito, agora deu para toda a criação. Por que Jesus estava tenso com a cruz? Porque ele sabia que ia ter separação entre ele e o Pai. Você está comigo? Qual que foi o all-in de Deus? O all-in de Deus é quando Deus falou: eu aceito abrir mão de qualquer coisa, até do meu filho, mas eu não abro mão de você, de você, de você, de você, de você, de você, de você. Eu não abro mão de você. Esse é o all-in de Deus. Cara, eu tinha tanta coisa para falar, eu nem comecei a mensagem, tem 3 tópicos ainda. Mas eu sinto Deus levando para um outro lugar, velho. Esquece, irmão. Eu confesso que eu já fiquei frustrado, cara, em alguns cultos, alguns momentos com os jovens, porque eu não sei, cara, eu tenho uma expectativa de que todas as vezes que os jovens se reúnem vai ser algo poderoso. E para mim é tão angustiante quando eu vejo uma expectativa medíocre a respeito do que vai acontecer naquela noite, sabe? Porque eu chego queimando, velho. Quando eu falo assim: cara, quem tá com expectativa vai ser a melhor noite da tua vida, mano, isso não é um slogan. Isso é uma verdade para mim. Porque se alguém for transformado nessa noite, eu creio que mais de um está sendo. Daqui a 10 anos, se você chegar para mim e falar assim: mano, naquela noite Deus mudou a minha história. Cara, se cumpriu a promessa que eu recebi há 13 anos atrás, quando Deus falou que me daria palavras que mudariam histórias. O que você está experimentando hoje é o cumprimento de parte do meu chamado. Agora deixa eu te falar, tem uma geração esperando o cumprimento do teu chamado também. Tem uma geração que está falando: ei, cara, se coloca de pé logo, porque eu não tenho muito tempo. Se coloca de pé logo, mano, os dias são rápidos. Tem espíritos de morte batendo na minha porta, tem pensamento suicida. Ei, se coloca de pé logo, não dá mais para brincar, irmão. Pelo amor de Deus, se coloca de pé e me ajuda. Tem uma geração clamando isso, sem saber e sem usar palavras. Quando eu me converti, alguns amigos apostaram quanto tempo duraria a minha conversão. Alguns deles buscam conselho em mim hoje. Porque se tem uma coisa que mostra quem é quem em Deus, é o tempo, irmão. A loucura da nossa geração não é ser intenso. A gente consegue ser intenso para qualquer coisa. O desafio da nossa geração é ser constante. Sabe qual a chave de queimar por Deus? É constantemente nos mantermos intensos. A palavra diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e ele não se apagará. Eu lembro que um tempo atrás eu fui para Las Vegas. Tem 1 ano e pouco, 2 anos. Eu fui numa igreja lá, depois eu fui jantar. E no meio do jantar aconteceu aquele atentado terrorista, 1 ano e meio a 2 anos atrás, o maior atentado terrorista com arma da história da América. Eu estava no meio do olho do furacão. Hoje eu estava até olhando o vídeo, acho até que eu mandei para o Eliel o link do post. Eu procurei na minha timeline, se você procurar lá atrás você vai ver. Uma correria, todo mundo se jogando debaixo da mesa, daqui a pouco a polícia vem e manda a gente ir para o subsolo do restaurante. A gente ficou dentro de uma despensa, fecharam a porta, aquele silêncio, ninguém sabe o que está acontecendo. Eu tirei a Kezinha na hora do grupo da liderança do Next, lá do Brasil, e falei: gente, ora por mim, aconteceu um atentado terrorista, eu estou escondido aqui debaixo do subsolo, não sei o que vai acontecer. Essa foi a minha experiência com Vegas. Não foi muito legal. Mas eu vi uma coisa em Vegas, e tem a ver com o que eu quero falar essa noite. Eu vi em Vegas, nos cassinos, pessoas colocando todas as fichas na mesa. Eu vi em Vegas pessoas colocando todo o patrimônio na mesa. Cara, pega isso, porque isso é uma chave que pode mudar a tua história. Eu vi em Vegas pessoas colocando o futuro dos filhos na mesa, o futuro do casamento na mesa. Por que alguém coloca todas as fichas na mesa? E aí vai a primeira chave que eu quero compartilhar com você.
São 3, eu não sei se vai dar pra gente fluir todas hoje, mas qualquer coisa deixa pra semana que vem. Preste atenção nisso. O que leva alguém a colocar todas as fichas que tem sobre a mesa? Uma palavra que pode mudar a tua história a partir de hoje. Se chama expectativa. Ninguém aposta tudo que tem em algo que não tem expectativa. Ninguém coloca tudo que tem em algo que não tem expectativa. Presta atenção nisso, em nome de Jesus. Sabe o que eu aprendo com isso? Se não existe intensidade no meu chamado, eu não tenho expectativa de que Ele é o que Deus tem para mim. Se não existe expectativa na minha entrega, o que eu estou dizendo para Deus é o seguinte: eu não tenho expectativa de que você de fato pode mudar a minha história. Por isso que eu estou sempre para lá e para cá. Você sabe o que é inconstância? Inconstância nada mais é do que a gente dizer para os céus: eu não tenho tanta expectativa assim de que vale a pena me lançar completamente em Deus. Você sabe por que a expectativa ela é capaz de mudar histórias? Porque tudo que a gente faz antes se move por uma expectativa. Você está aqui por uma expectativa. Você abriu mão de estar em outro lugar por uma expectativa. Alguma coisa, pode ser na palavra, no louvor, pode ser para conhecer uma menina, pode ser porque alguém te chamou, pode ser só para sua mãe não ficar te enchendo mais o saco para vir, eu não sei. Mas uma expectativa te trouxe até aqui. Agora deixa eu te falar uma coisa. Você consegue imaginar o poder explosivo da nossa expectativa sendo alinhada com a expectativa de Deus para nós? Você sabe o que é a fé? A fé nada mais é do que a gente ter uma expectativa pelo sobrenatural tão grande que a gente se esvazia de qualquer espaço para que hajam dúvidas. A fé é você falar: ei Deus, eu tenho tanta expectativa de que você vai mudar a minha história que não tem nem espaço para dúvidas. A fé preencheu todo o vazio dentro de mim. A expectativa para o meu chamado é tão grande que eu não consigo imaginar nenhum projeto futuro para mim, para minha família, se não for cumprir o que Deus me chamou para fazer. Por quê? Porque eu tenho expectativas no sobrenatural de Deus. Eu sei que quando se cumprir vai ser infinitamente melhor do que tudo aquilo que eu pensei para mim. Você está comigo? O que leva alguém a abrir mão de tudo que tem? Expectativa. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Mano, a fé é tão louca que ela prova aquilo que você não consegue ver. E às vezes a gente está querendo ver para provar para a gente mesmo que é real. Isso não é fé, mano. Isso é óbvio. Qualquer ateu se move assim também. Me mostra e eu creio. Não, o evangelho é diferente. Eu creio. Nem precisa me mostrar. E porque eu creio sem ver, os meus olhos verão. Isso é muito forte, mano. Porque eu creio sem ver que quando Deus me disse que me traria para a América ia acontecer, hoje meus olhos naturais veem aquilo que lá atrás era invisível. Quando eu creio sem ver, os meus olhos verão. Você está comigo? Diga amém. Sabe qual é o problema da descrença? A descrença nos deixa mais confortáveis. Eu sei que a palavra está extensa, mas não perde isso, amém? Por favor. Deus está movendo aqui e vai além do meu sermão. Porque uma das características da palavra de Deus é que quando ela é liberada, a vida que existe nela flui sobre quem está ouvindo. A Bíblia diz que enquanto Jesus ensinava a palavra, pessoas eram curadas. Tem muito mais do que um sermão entrando na tua mente. Tem poder de Deus sendo liberado sobre você. Amém? Tem um fluir de Deus sendo liberado aqui. Você sabe por que às vezes a gente prefere a descrença? Quantos jovens estão aqui, cara, você nem acredita talvez em oração em línguas, você não acredita no poder de Deus para curar enfermos, talvez você não acredita em milagres. Você sabe por quê? Porque a descrença nos deixa mais confortáveis, porque ela não assume riscos. Eu já vivi assim, presta atenção nisso em nome de Jesus. Sabe qual é o problema da gente ter baixas expectativas? É que quase sempre as suas expectativas são supridas. Por quê? Porque elas são sempre baixas, você espera pouco, vive pouco e você acha que está indo bem. Cara, eu só quero um emprego, velho. Aí você consegue um emprego, tô de boa. Mano, eu só quero uma namorada, consegue uma namorada, tô de boa. Mano, eu só quero terminar o college, termino o college, tô de boa. Aí você acha que você tá, uau, mano, eu tô vivendo o sobrenatural. Não, mano. Você tá suprindo toda a tua expectativa porque elas são baixas demais. Porque as expectativas que o céu te convida a ter ferem a tua lógica. Cara, você tem que ter sonhos que são tão surreais que se você compartilhar com alguém, você vai ser taxado de maluco. Você tem noção? Eu saí do último ano da escola, no ensino médio, porque eu odiava a aula de literatura. Eu meio que odiava a professora da aula de literatura, era um pouco dos dois, ok. Aí eu saí da escola e fui fazer, eu estudei anos nessa escola, mas eu saí no último ano e fui estudar numa outra escola só porque eu não estava aguentando a aula de literatura. Aí o que Deus faz? Me chama para ser um escritor. Lancei 3 livros, 10 mil livros vendidos. Por quê? Porque Deus está dizendo, não tem a ver com você, tem a ver com o meu poder em você.
Não tem a ver com a tua literatura, com quão bom você é, com o que você escreve, não tem nada a ver com você. Quando a gente entende que não tem nada a ver com a gente se preocupa menos com aquilo que a gente pode fazer e a gente dá espaço para aquilo que só Deus pode fazer. Qual é a tua expectativa? Tem que ferir a lógica. É Deus pegar um gago e falar: ei, se é gago, beleza, vai libertar o povo. Foi o que ele fez. É pegar um baixinho e falar: ei, se é o menor dos teus irmãos, ok, vai derrubar o maior do gigante. É o paradoxo do evangelho. Ferindo a lógica todo o tempo, humilhando todo o tempo. Ah, vocês querem matar todo menino até tal idade? Ok, então faz o seguinte: pega Moisés e esconde ele na casa do seu perseguidor. Ah, vocês querem matar Jesus? Ok, então leva ele para o Egito. Para onde estão perseguindo ele? Por quê? Porque eu quero envergonhar toda a lógica e dizer para toda a criação: o que eu quero que aconteça vai acontecer, não importa se faz sentido ou não. Você consegue imaginar nos céus os anjos falando, é hipotético isso: Deus, eu acho que isso aqui já foi demais. Ah, você acha que não vai acontecer? Então tá bom. Pum, o mar se abriu. Pum, Lázaro ressuscitou. Pum, nunca houve chuva, agora a arca faz todo sentido. Pum, Davi agora está carregando a cabeça do gigante. O menor dos irmãos vence o maior dos gigantes. O que Deus está falando? Eu não me movo por lógica. Toda a criação a gente vê isso. Um gago liberta o povo. Um baixo derruba o gigante. Um perseguidor da igreja se torna o portador das maiores revelações do evangelho de Jesus. Paulo perseguia a igreja, odiava o mover da igreja, condenava o mover da igreja. Caiu do cavalo, irmão. Como muitos aqui essa noite, você caiu do cavalo. Ninguém mandou você vir aqui, Deus te pegou, velho. Deus está falando no teu coração: você sabe que tem mais, você sabe que isso que você está vendo não é tudo que eu tenho para você, você sabe. Vamos combinar? O pecado é bom, velho. Se não fosse, ninguém se perdia por conta dele. Só tem um problema: o custo dele é muito alto. O pecado te satisfaz por minutos, a glória traz sentido para você para sempre. Não tem como comparar, porque tudo que o inferno faz é uma versão piorada daquilo que Deus já fez. O diabo não criou nada, ele só copia, é uma versão piorada. E Deus está falando: ei, filho, qual a expectativa que você tem em mim? Qual a expectativa que você tem no sobrenatural? Deus, eu estou esperando algumas coisas acontecerem para ver se a conta fecha. Esquece as contas, cara, eu não te chamei para isso. Eu te chamei para crer na palavra que eu libero. Se eu disse que vai acontecer, vai acontecer. Você está comigo? Diga amém. A gente diminui expectativas, sempre espera pouco, sempre recebe pouco e acha que a gente está no caminho bom. Eu acho que essa é a explicação porque tantas meninas lindas são casadas ou namoram com caras tão feios. Se puder abaixar um pouquinho instrumental, velho. Por quê? Eu vou te explicar. No início você tinha expectativa: eu quero um príncipe num cavalo branco. Aí você se machucou com o príncipe, ele te deu um bolo, ele começou a ficar com a tua melhor amiga, e você fala: quer saber? O príncipe pode vir a pé, velho, tá de boa. Aí daqui a pouco você tá assim: mano, não precisa nem ser príncipe, pode ser um amigo do príncipe, se chegar de Uber, Lyft, tá tranquilo. Brincadeiras à parte, o que muitas vezes a gente está fazendo na nossa jornada de fé é cara, presta atenção nisso, é muito forte. É ressignificar o que o poder de Deus pode fazer de acordo com as nossas experiências passadas. Deus não curou o meu avô, eu começo a colocar em xeque se Deus pode curar o enfermo. Deus não supriu lá atrás quando eu precisava de um socorro financeiro, eu começo a colocar em xeque se Deus de fato pode suprir minha necessidade. Aí deixa eu te falar, o que Deus pode fazer não se mede por aquilo que você já viveu. Antes de você existir, Ele já era. Depois da gente partir, Ele continua sendo, amém? Então expectativa é uma das chaves para a gente experimentar algo sobrenatural. Sobrenatural. A descrença, ela pode deixar você mais confortável, mas ela nunca vai gerar os milagres que você precisa. E eu juro que eu só preciso de 10 minutos e eu termino agora. Eu vou encurtar demais próximo ponto. Primeira coisa que eu compartilhei é expectativa. Tem alguém comigo? Diga amém. Tem alguém que está recebendo? Diga amém. Você pode aplaudir Jesus aí só para eu tomar um pouco de água? Amém. Deus está aqui, amém? Segunda chave que eu quero compartilhar com você: propósito. Uma vida intensa tem a ver com uma vida com propósito. Tem uma frase do Oscar Wilde que eu acho maravilhoso. Esse cara, ele foi um escritor inglês, 1800 e pouco. Eu acho até que eu falei no último culto.
Ele diz o seguinte: viver é a coisa mais rara do mundo. A maior parte das pessoas apenas existe. Eu vou repetir. Viver é uma das coisas mais raras do mundo, porque a maior parte das pessoas apenas existe. Pastor, qual a diferença entre existir e viver? Eu vou te explicar qual é a diferença. É o que move os seus dias. O que move os seus dias é o quê? É construir a tua história, então você está existindo. O que move os teus dias? É construir uma história com Deus, então você está vivendo. É muito simples a diferença, mas ela se confunde, porque a gente tem sempre uma desculpa boa, porque a gente não está se lançando no que Deus chamou. Eu estou ocupado demais, eu estou trabalhando demais, eu estou novo demais, eu tenho ofertas demais, eu tenho propostas demais, tem meninas demais no meu WhatsApp, tem coisas demais. Deixa eu te falar, daqui a pouco a gente está falando, mano, eu estou velho demais, eu estou cansado demais e... Faça tudo o que você pode, enquanto você pode. Esse é o convite de Deus para essa noite. A banda, se quiser, é só o instrumental, pode vir para parecer que a gente está acabando. Eu vou citar algumas frases aqui. Tem uma frase do Martin Luther King que eu sou apaixonado. Ele fala: se o homem não descobriu nada pelo que morreria, ele não está pronto para viver. Tem um pastor da Califórnia, mano. Esse cara ele é incrível. Ele diz o seguinte, em um dos livros dele: eu acho que muitos de nós não estão em um caminho, mas sim em uma rotina. Nós confundimos conforto com paz, crença com fé, riqueza com bênção e existência com vida. Eu quero ir para a terceira e última chave dessa noite. Para a gente viver sem reservas, para a gente viver o sobrenatural de Deus, para a gente viver de uma forma que o mundo ouça a mensagem que a gente carrega, para a gente viver de uma forma que os milagres não sejam uma teoria que a gente ouve no culto, mas uma realidade que a gente vive em casa. A terceira chave é entrega. Você pode repetir isso comigo? Diga entrega. Isso. Como é que fala entrega em inglês, mano? Alguém me ajuda aí? Surrender. Bonitinho. Cadê Kezinha? Gostei do nome, amor. Surrender Fernandes. Mr. Surrender Fernandes, please. Terceiro ponto, entrega. Você quer um exemplo claro? Eu já estou finalizando. Não se distrai, cara. Não pede o que Deus vai fazer aqui. Sabe qual é o terceiro ponto? Entrega. E sabe um exemplo maravilhoso na Bíblia que tem a ver com a gente? O jovem rico. Tem muita gente que acha que o problema de Jesus com o jovem rico era a riqueza que o jovem tinha. Deixa eu refrescar a tua memória. Você está comigo? Diga amém, olha para cá. Jesus encontra um jovem rico e ele fazia tudo de acordo com os preceitos e os princípios. Aí Jesus fala: mano, faz o seguinte, vende tudo que tem e me segue. A Bíblia diz que ele parou para pensar em tudo que tinha e falou: é alto demais o que você está me pedindo. Aí tem gente que fala: Jesus tinha problema com riqueza. Não tinha. Jesus tinha finanças também. Presta atenção nisso. Jesus era simples, mas Jesus não era pobre, porque não faz parte da natureza de Deus pobreza. Pobreza é a ausência daquilo que você precisa e é necessário. Não faz parte da natureza de Deus. Não tem sentido aquele que veio trazer remissão se mover com uma característica que não é do seu caráter. Pastor, me dá um exemplo então. Eu vou te dar um exemplo. Jesus tinha tanto dinheiro que ele não só tinha um tesoureiro para cuidar do que tinha, como o tesoureiro tirava sempre da bolsa dinheiro e ainda assim não faltava. Você já parou para pensar nisso? Se Jesus não tivesse dinheiro, ele não precisaria de um tesoureiro, irmão. Ele estava sempre com alguma coisa trocada. Ei, mano, o que a gente faz? Sei lá, vamos orar e Deus vai fazer. Não. Ele tinha um tesoureiro para cuidar das finanças. Então entenda, pastor, qual era então a preocupação de Jesus com o jovem rico? Eu vou te explicar. Jesus sabia aquilo que no futuro roubaria o jovem dele. Então Jesus está falando: ei, para você não se perder de mim lá na frente, abre mão daquilo que vai te trazer condenação hoje. O que Jesus está dizendo: ei, aquilo que para você tem mais valor do que a minha presença, hoje pode parecer que não faz sentido, lá na frente vai fazer. Então abra mão disso hoje. Pastor, me dá um exemplo prático, eu vou te dar. O teu namoro não te santifica, por que você acha que o teu casamento vai te santificar? Jesus está falando: ei, abre mão disso hoje, porque lá na frente isso vai te roubar de mim. Jesus não está preocupado com a tua riqueza, com o que você tem. Jesus está preocupado com aquilo que pode te roubar dele. Jesus está falando para o jovem rico: cara, lá na frente isso vai te roubar de mim, abre mão disso hoje. Aí o jovem está falando: Jesus, mas é demais, eu tenho coisa demais. Cara, eu acredito que esse jovem rico poderia ter sido um dos apóstolos, poderia ter milagres sobrenaturais sendo descritos através da vida dele, mas aquilo que ele tinha no presente roubou aquilo que Jesus tinha para ele no futuro. Uau, isso é muito forte.
Quando aquilo que eu tenho no presente parece ser tão bom a ponto de eu descartar aquilo que Jesus tem no futuro, eu estou dizendo: Deus, eu prefiro guardar as minhas fichas e viver com as minhas reservas. Eu não tenho certeza se o que você tem para mim é melhor do que o que eu tenho hoje. Tem alguém que está recebendo isso? E eu vou finalizar aqui. Jesus sabia o que roubaria ele do futuro. Ele está falando: cara, muda hoje. Sabe, eu quero te fazer um convite, cara. Jesus, ele quer mudar histórias aqui. Não tem a ver só com novos começos, tem a ver com novas posturas também. Não tem a ver só com quem vai reconhecer Jesus pela primeira vez, mas para quem vai dar acesso a Jesus entrar em áreas pela primeira vez hoje. Talvez você é crente há anos, mas tem áreas que até hoje você não deu acesso para Jesus. Talvez áreas que você nem sabia que existiam. Jesus está falando hoje: ei, deixa eu ter governo sobre a tua história, deixa eu escrever o que eu tenho para você. Eu quero você sem reservas, sem medo, sem preocupação, sem ansiedade. Deixa eu fazer aquilo que só eu posso fazer. Jesus quer mudar histórias hoje, mas Ele está à procura de pessoas que deem uma resposta a esse chamado. E eu quero finalizar aqui. Talvez você me pergunte: pastor, qual que foi o all-in de Deus? Porque Deus nunca vai te pedir, presta atenção nisso, cara. Deus nunca vai te pedir algo que Ele mesmo não tenha feito. Deus nunca vai exigir de você coisas que Ele não tenha feito primeiro. Jesus nunca te pediria entrega se Ele não tivesse entregue por você primeiro. Jesus nunca pediria de você intensidade se Ele não tivesse sido intenso primeiro. Jesus nunca pediria de você paixão se Ele não tivesse sido manifestado em paixão, consumido em paixão primeiro. É por isso que o amor furioso de Deus invade o inferno e fala: ei, sobre a minha criação você não tem governo mais. A Bíblia diz que Jesus morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E o que Ele está dizendo para a gente nessa noite é: ei, eu quero mais de você. Eu quero uma vida sem reservas. Você sabe quando foi o all-in de Deus? Presta atenção. Imagina que essas aqui são todas as fichas de Jesus, todas as fichas de Deus sobre a criação. E o all-in de Deus se manifesta lá em 1 Coríntios 15:55, quando a palavra diz: a morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças, porém, sejam dadas a Deus, porque dá vitória pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe qual é o all-in de Deus? É quando Deus chega diante da morte e fala: ei, qual é o preço que você quer pela criação? É o meu filho? Então tá bom, tá pago. O all-in de Deus é quando Jesus abre os braços e fala: ei, está consumado. Nada mais precisa ser feito. Tudo aquilo que precisava ser feito, o meu filho já fez. Eu quero te convidar, fique de pé no teu lugar em nome de Jesus.